faça o que se pede a seguir. Transcreva o sujeito e classifique-o em agente ou paciente. Classifique os verbos quanto à voz ativa, passiva ou reflexiva. Lembrando que voz ativa, o sujeito é agente. E voz passiva, o sujeito é paciente. E a voz reflexiva, o sujeito é paciente e agente ao mesmo tempo. Um exemplo, Ana olhou-se no espelho. Então, ela cometeu a ação e foi alvo da ação. Ok? Então, letra A. Minhas filhas comeram torta. Então, minhas filhas é o sujeito, agente, pois praticaram a ação, portanto, voz ativa. Os estudantes terminaram as tarefas de matemática. Sujeito, os estudantes. Classificação do sujeito é o sujeito agente, pois pratica a ação, e a voz ativa. O conteúdo foi bem explicado pelo professor. Sujeito, conteúdo. Classificação desse sujeito paciente e voz passiva. As crianças comeram os frutos. Sujeito, as crianças. Classificação agente e voz ativa, porque cometeram a ação. Aí lembrando, voz ativa, o sujeito é agente. Ele pratica a ação verbal. Voz passiva, ele é paciente, sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Letra E. O hino nacional foi cantado pelos alunos da escola. Sujeito, hino nacional. Classificação, paciente, pois sofreu a ação. E a voz passiva. Agora, a número 6, reescreva os períodos, passando-os da voz passiva para a voz ativa. Os exercícios foram feitos pelos alunos. Os alunos fizeram os exercícios. Letra B. Muitos argumentos foram apresentados por aquele político. Aquele político apresentou muitos argumentos. 5 questões do concurso foram anuladas. Anularam 5 questões do concurso. Os contos de fadas eram lidos pelas crianças. As crianças liam os contos de fadas. Os nadadores eram treinados por um técnico muito exigente. Um técnico muito exigente treinava os jogadores. Número 7. Assinale a alternativa cujo verbo está na voz reflexiva. Antigamente liam-se muitos livros. A menina feriu-se com a tesoura. Aí, a menina cometeu ação e ela foi alvo da ação. Ou seja, ao mesmo tempo, agente e paciente.